Começando mais um vídeo do canal Theo na Quarentena, o vídeo de hoje é mais um especial de uma novela que completou 25 anos de exibição original de seu primeiro capítulo na última sexta-feira. Ela foi escrita por Glória Pérez, dirigida por Denis Carvalho e protagonizada por Teresa Selbitz, Edson Celulari, Maria Luísa Mendonça, Françoise Forton e Ricardo Maggia em seus respectivos personagens Dara, Júlio Falcão, Vera, Eugênia e o tão falado e comentado Cigano Igor. É claro que estamos falando de Explode Coração, que merece um especial aqui no canal. Roda a vinheta. As famílias Isbana e Nicolite, seguindo os tradicionais costumes do povo cigano, fizeram um contrato de casamento para seus filhos Dara e Igor, quando os dois ainda eram crianças. Explode Coração tem início com a iminente chegada do noivo, que vem da Espanha, para a realização do casamento. Todos aguardam ansiosos pelo enlace, menos Dara, que não quer saber do compromisso assumido. A filha do rico comerciante Jairo e da passional e alegre Lola quer mais do que estudar, apenas o suficiente para aprender a ler, escrever e fazer contas, destino reservado às mulheres ciganas. Diferentemente da irmã mais nova, Ianca, Dara sonha em trabalhar e ser independente e faz cursinho pré-vestibular às escondidas. Tudo contra a vontade do pai, conservador e comprometido com as tradições ciganas. Seus futuros sogros, Pepe e Luísa, nem imaginam os anseios da nora. Dara vive sob tensão de ter sua origem descoberta pelos amigos e ser apanhada em flagrante. Na esteira desses conflitos entre futuro e passado, inovação e tradição, Dara inicia uma relação pela internet com o empresário Júlio Falcão. Virtualmente, os dois se envolvem cada dia mais. Ele vive o casamento de fachada com Vera. Depois que se conhecem pessoalmente, eles se apaixonam. Algumas tramas paralelas se sobressaíram tão quanto a trama principal, que foi o caso do casal Mil e Soraya, o casal Serginho e Beth, a travesti Sarita Witt, a batalha de Augusto para entrar na faculdade já sendo idoso, o casal cômico Salgadinho e Lucineide, dona do bordão Stop Salgadinho, o viciado em internet Edu, que era dividido pelo amor de Ivone e Rosa, Bebeto a Jato, office boy do escritório de Júlio Falcão, e também a luta de Odaísa, que procurava seu filho Gugu, que estava desaparecido. Explode Coração foi a primeira telenovela da Rede Globo a ser gravada no Projac. Graças ao tamanho dos estúdios, poupou-se tempo na montagem e desmontagem de cenários e reduziu-se o custo da produção. Foi na mansão em que Júlio vivia com a família que o presidente das organizações Globo, o falecido Roberto Marinho, bateu a claquete de inauguração do Projac, concebido para introduzir na televisão o processo empresarial da indústria cinematográfica, concentrando num só local o maior número de etapas de uma produção. Também foi a primeira telenovela de Glória Pérez a apresentar ao público brasileiro uma cultura exótica. No Brasil, a internet ainda era pouco difundida e causou surpresa aos telespectadores. A possibilidade de contato entre duas pessoas através da rede mundial de computadores era uma grande novidade na época em que a telenovela foi exibida. Glória Pérez contou que chegou a ser ridicularizada quando propôs abordar o tema na telenovela e foi chamada de louca e fantasiosa. Adriano Garibe e Eduardo Moscovi chegaram a fazer testes para viver o personagem Igor na telenovela, porém o personagem ficou com o ator Ricardo Maggi. A apresentadora Ana Furtado aparece dançando na abertura da telenovela. À época, Ana, que era modelo, não demonstrava nenhum interesse em seguir a carreira na televisão. Um ano depois, se eu não me engano, ela foi chamada, para apresentar o programa Ponto a Ponto, junto com Daniele Vinicius e Márcio Garcia.
A substituta de Explode Coração seria o Rei do Gado, porém a produção desta última estava atrasada, e Glória Pérez, autora da História das Oito, precisava ser liberada pela Globo, por contrato no início de maio, para o julgamento do assassinato de sua filha Daniela Pérez, que foi assassinada na década de 90 pelo ator Guilherme de Pádua, então ator Guilherme de Pádua. A solução encontrada foi pegar um texto de Dias Gomes e transformá-lo numa mini-novela. Assim foi ao ar O Fim do Mundo. Ciganos de Campinas fizeram críticas ao modo como a cultura cigana era retratada na telenovela. Segundo eles, a telenovela não retratava com fidelidade a cultura do povo. Teceram críticas quanto ao modo de vida, às roupas, aos acessórios, ao casamento e tudo o que era mostrado na telenovela, alegando que muitas coisas não eram verídicas. Mas houveram críticas principalmente ao fato da personagem Dara ter perdido a virgindade antes do casamento. Em contrapartida, cerca de 40 ciganos se reuniram em frente ao Fórum do Rio de Janeiro para manifestar apoio à autora Glória Pérez, torcendo para que a cena romântica fosse exibida e, apesar dos pesares, ela foi exibida na televisão normalmente. A personagem Sarita causou polêmica entre o meio LGBT. Segundo eles, o personagem possuía uma identidade indefinida, ou seja, não se sabia se ele era um travesti ou um drag queen, devido ao comportamento diário dele na telenovela. Em respostas a críticas, o ator Floriano Peixoto, intérprete de Sarita, afirmou que, entre aspas, a ideia era viver o limite entre o homem e a mulher. Ele conduziu dizendo que, entre aspas novamente, a melhor definição para Sarita é sua alma feminina. A partir de março de 1996, a trama começou a abordar sobre as crianças desaparecidas. As mães apareciam na telenovela e mostravam a foto do seu filho desaparecido. Por meio dessa abordagem, o número de ligações ao Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente cresceu, fazendo com que crianças desaparecidas pudessem ser encontradas. Ao final da telenovela, verificou-se que cerca de 70 crianças desaparecidas foram encontradas graças à campanha feita na telenovela. O quadro da telenovela que mostrava as mães mostrando seus filhos desaparecidos causou pânico nas crianças. Devido ao desaparecimento dos semelhantes, as crianças temiam com que eles pudessem acontecer o mesmo. Em determinado momento da trama, Gracindo Júnior, que também participava da novela como ator, foi chamado para orientar e dirigir algumas cenas do núcleo dos ciganos. Explode Coração foi vendida para Bolívia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Romênia, Uruguai e Venezuela. Na trilha sonora da novela, há músicas como Preciso Dizer Que Te Amo, interpretada por Léo Jaime, que, por um tempo foi a música de encerramento aqui dos vídeos do canal. Quando a gente conversa, contando casos besteira. Eu Sei Que Vou Te Amar, interpretado por Milton Nascimento. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Pensamentos, interpretado por Simone Bittencourt. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Admito Que Perdi, interpretado por Marina Lima. Marina Lima que cantava Fugaz, que também, por um tempo, foi a música de encerramento dos vídeos aqui do canal. Se você não suporta mais tanta realidade, se tudo tanto faz, nada tem finalidade. Céu Cor-de-Rosa, interpretado por Sidney Magal. Ontem, na tarde formosa. Entre outros. A novela teve como média geral de audiência sua exibição original e única na televisão aberta, em 1995, 47,37 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 45. Ela foi exibida com 155 capítulos, entre as novelas A Próxima Vítima e O Fim do Mundo. Ela foi exibida no canal Viva em 2018.
entre as novelas O Fim do Mundo e A Indomada, e ela está disponibilizada por completo no Globoplay. Dando agora uma opinião sobre a novela, eu acompanhei arduamente a exibição dela no canal Viva. Porque antes disso, Explode Coração se falava muito dela, mas somente por causa de um personagem, que era o Cigano Igor, né? Era vários memes através do nome dele, do Ricardo Maggi, né? Na época, foi a primeira novela dele, se não me engano, depois ele engatou por amor, mas não passou muito disso não. Que é um personagem muito ruim, a atuação dele é péssima, ele era muito canastrão. E na novela ficou comprovado isso, que não é uma mentira, ele era muito canastrão mesmo. Apesar de que a Glória Pérez tem o dedo de ouro, né, digamos assim, eu tava vendo o Clone, tava passando no Viva, e o Clone era show de canastrão, né? Tinha o Victor Fazano, Sérgio Maroni, Raul Gazola, o Murilo Benício. O Murilo Benício destou um pouco porque ele é um canastra do bem, eu digo isso. Mas ele é bem canastrão. A força do querer ter o Fiuk como protagonista, né? Isso explica muita coisa já. O Fiuk é o Rui, né? Do Fiuk, a força do querer é o Cigano Igor do século XXI, né? Isso aí é inegável que o Fiuk é um péssimo ator. Não que o Fábio Júnior seja essas grandes coisas, né? Mas ele era bem melhor do que o Fiuk. Bem melhor do que o filho. Mas enfim, voltando à Escola de Coração. Não, não, é uma novela bem irregular. Assim, tem pontos altos e pontos baixos. Mas assim, comigo termina com saldo positivo. Que eu destaco muito a protagonista, Dara, Teresa Selbit, fez uma interpretação muito boa. O núcleo principal, assim, é muito bom. A Teresa Selbit e a Françoise Forton estavam muito bem. Eu gosto muito da Françoise Forton, ela merecia ser mais valorizada na televisão. Ela foi valorizada devidamente, interpretando a vilã, né, Eugênia. Tava muito bem no papel. A Maria Luísa Mendonça ali, né, no papel de rica, maluca, descontrolada, que ela sempre fez na carreira dela, né? Foi assim Segundo Sol, foi assim Corpo Dourado, Invade Retro também. Então ela é uma Alessandra Negrini 2.0, né? Ela sempre faz o papel da maluca descontrolada. Mas ela faz bem o papel da maluca descontrolada, então não tô criticando, tá, Maria Luísa? Uma ótima atriz. Edson Celulari fazendo ele mesmo ali, né? O galanzão, galinha, né? Que ele acabou ganhando esse estereótipo na década de 90. Na década de 90 e 80, né? O casal Beth e Serginho, destaque a René de Vilmont, que foi uma das últimas novelas dela. Foi a última novela dela com participação. Ela participou totalmente da novela, né? Que ela tinha encerrado a carreira Explode Coração, mas o Gilberto Braga chamou ela pra fazer Parede Tropical. Ela fez Parede Tropical, mas ficou só no início da trama. Depois, quando foi assim, ela começou na esposa do Tony Ramos na novela, o Antenor Cavalcante e tal. Mas aí a trama dela simplesmente se esgotou. Na metade, o Gilberto Braga assumiu com a personagem da história. Então a última novela por completo dela foi Explode de Coração. Não sei se ela pediu pra sair de Parede Tropical, algo possível também. Mas hoje em dia ela se mantém reclusa, né? Ela cuida do acervo do ex-marido dela, o falecido José Wilker. O casal cômico, Lucineide e Salgadinho, os dois sensacionais, o Rogério Cardoso e a Regina Dourado. Rogério Cardoso, um dos grandes humoristas que esse país já viu, com destaco ele na Grande Família, tem uma grande lembrança na primeira temporada da Grande Família, no Zorra Total, né, na escolinha do professor Raimundo, onde ele se consagrou fazendo Rolando Lero, né, que no remake é interpretado pelo Marcelo Adnet. E a campanha envolvendo as crianças desaparecidas também eu destaco bastante, que a Glória Pérez tem isso, né, de merchandising social. 2002, quando ela escreveu o Clone 2002, 2001, 2002, né? Foi o negócio das drogas, dos viciados em drogas, que na novela assim, tinha depoimentos de pessoas viciadas e tal. Em América era com deficientes de visão, né? Que o personagem do Marcos Frota, que eu não vou lembrar o nome do personagem agora. Foi, né? Ele tinha um programa, acabou entrevistando muita gente, muitas pessoas que não tinham parte da visão, acabaram tendo discursos assim mostrados na novela. Em Salve Jorge teve o negócio das traficadas, né? Traficadas por o exterior. Camila Mendes teve abordagem assim de merchandising? Não sei, acho. Se teve, eu não vou lembrar. Mas Barreira de Aluguel teve, né, o negócio da inseminação artificial, que era totalmente novo ainda na década de 90. Glória Pérez revolucionária, né? Uma mulher à frente do seu tempo. Mas, assim, esses são destaques mesmo de Explode de Coração, que tem muita coisa assim que
Passa em branco, né? Ah, tem o Floriano Peixoto ótimo, como a Sarita e o Guilherme Caram. Ótimo também, no seu personagem, o Office Boy. Mas, assim, na época, né, muita gente fala que História de Coração, ela quase foi esticada, mas teve esse negócio da Glória Pérez, né, da filha, do processo da filha. E também porque os diretores da Globo achavam que Escola de Coração não tinha muita força para ir. Porque jogar assim, ela tem 155 capítulos. Pra década de 90, 80, isso é muito pouco mesmo, que as novelas chegavam a 180 capítulos, 200, 221. E realmente, ela não tinha força para chegar a mais de 200 capítulos. Chegou assim, passou redondinha. O problema é que na reta final é assim, né? A Glória Pérez, isso é um erro dela, tem a força do querer e considera a melhor novela dela. Teve uma grande enrolação na reta final e acabou tudo se resolvendo no passe mágico no último capítulo. O último capítulo teve, sei lá, 1 hora e meia de duração, aconteceu tudo no último capítulo com um passe de mágica. Isso prejudicou um pouquinho a história. E isso não só em Escola de Coração. Em A Força do Querer foi assim, no Clone foi assim, em Caminho das Índias, que eu me lembro, foi assim também. Foi anunciado um capítulo especial de 90 minutos do capítulo. Aconteceu tudo num passe de mágica, como nada, assim, num sopro tudo aconteceu. E se eu não me engano, não tenho certeza, mas se eu não me engano, Escola de Coração também teve narração de ator experiente narrando o final dos personagens. Porque em A Força do Querer teve isso, com o Alton Bastos, né, narrando os últimos 10 minutos da novela, ele narrando o desfecho dos personagens. E o Clone teve o Stênio Garcia narrando. Se eu não me engano, Escola de Coração teve, mas eu não tenho certeza. Caminho das Índias, eu acho que o Tony Ramos chegou numa mensagem no final ali, mas é assim, né? Tudo passou no passe de mágica na reta final. Mas bom, eu sempre faço a categoria, né? Muito bom, bom, razoável, ruim, muito ruim, ela é razoável. Razoável assim, de nota 7,5. Mas é saldo positivo, né? Passou de ano, então, Escola de Coração. Dando alguns informes agora, eu esqueci de falar isso no vídeo passado. Eu comecei a falar e não completei. O autor, Silvio de Abreu, né, que é diretor da parte da teledramaturgia da Globo, estão falando que ele irá se aposentar nos próximos anos. E aí o que irá acontecer? O Ricardo Waddington iria ficar na sua vaga como diretor da teledramaturgia da emissora, de minisséries de humor também, se eu não me engano, que o Marcos Mello foi demitido recentemente, ele assumiu de humor também. E, para ele encerrar a carreira, ele iria escrever um remake de um grande sucesso. Lembrando que A Próxima Vítima já tentou ser escrito um remake no início da década de 2010, porém não deu certo. Não, só essa do Silvio de... Rainha das Caras também quase teve um remake escrito, porém não foi pra frente. Aí, o que ele vai fazer? Provavelmente o remake seria de Pecado Rasgado. Foi a primeira novela dele exibida na TV Globo. Depois o sucesso dele Éramos Seis, na Band ainda. Na Band ou na Tupi? Não sei, não vou me lembrar o certo. Mas aí seria o remake de Pecado Rasgado, primeira novela que ele fez na TV Globo. E aí ele encerrar a carreira dele, digamos assim, como escritor e na TV Globo também. E eu prometi que iria falar a data de Nos Tempos do Imperador, a novela que será exibida no horário das 6 após a reprise de Flor do Caribe. E essa data, já que ainda tá certa, tá, gente? É dia 22 de fevereiro de 2021. Então dia 22, todos ligadinhos na televisão para assistir o primeiro capítulo de Nos Tempos do Imperador. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra na próxima quinta-feira com um vídeo de curiosidade sobre a novela Amor Sem Igual, que foi a primeira novela, né, a voltar a ser exibida de forma inédita durante a pandemia. E pro próximo domingo, o especial dos 15 anos da novela América, né, que completou 20 anos de exibição original do seu último, primeiro capítulo, na semana passada, né. Então a gente se encontra numa próxima, um forte abraço, saúde!